Fala galera do nono ano do Liceu Jardim, aqui quem fala é o professor Renato Amigo e nós vamos para a última parte de resolução do tarefário do terceiro bimestre, questões de 21 até o final. Bom, questão 21, sobre misturas homogêneas e heterogêneas e seus processos de separação. Assinale as afirmativas corretas e reescreva as falsas corrigindo-as. Levigação e peneiração são técnicas de separação de misturas sólidas, utilizando respectivamente diferenças entre a densidade para levigação e tamanho dos sólidos para peneiração. Isso é correto, né? A levigação leva em conta a diferença de densidade e a peneiração, diferença do tamanho mesmo, né? O que tem menor tamanho passa pelos poros da peneira. 2. A filtração pode ser utilizada para a separação de uma mistura heterogênea de um sólido em um líquido ou de um sólido em um gás. Perfeito, né? Filtração é usada exatamente para esses dois tipos de mistura, né? Mistura heterogênea sólido-líquido e mistura heterogênea sólido-gás. 4. Por meio da flotação, pode separar dois sólidos com densidades diferentes, utilizando-se um líquido com densidade intermediária, sem que haja solubilização dos sólidos no líquido. Perfeito, verdadeira. 8. A centrifugação pode ser utilizada para a separação de dois líquidos solúveis entre si. Olha só, centrifugação é para sólido líquido que não se misturam, né? É tipo a decantação acelerada. Então aqui, ó, a 8 é falsa, tá certo? Líquidos solúveis entre si, a gente separa como? A gente separa por destilação fracionada, tá certo? E 16, a retenção de substâncias gasosas na superfície de material com alta área superficial como carvão é um processo de separação chamado de adsorção. A gente nem falou sobre isso em aula, tá? Então essa questão vai mais para você pesquisar, mas é verdade, tá certo? Toda vez que a gente tem a adsorção, é um processo de separação que pega substâncias gasosas na superfície de materiais com alta área superficial, tá bom? Depois, se vocês quiserem, aí a gente fala um pouquinho mais disso em aula, tá bem? Na questão 22, ó, tem-se as seguintes misturas: areia e água, álcool, que é o etanol e água, sal de cozinha e água. Nesse caso, uma mistura homogênea. Então, ele está falando que tem bastante água para dissolver esse NaCl aqui, tá? Então, cada uma dessas substâncias foi submetida a uma filtração em funil com papel e, em seguida, o líquido resultante, o filtrado, foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se: qual mistura deixou um resíduo sólido no papel de filtro após a filtração? Bom, se eu filtrar areia e água, a areia vai ficar retida no papel de filtro, não vai? Então, a mistura que deixou o resíduo no papel foi a mistura 1 e o resíduo era a areia, tá certo? Então, a mistura 1 já é Elvis. A mistura 2 que foi filtrada, passou tudo pelo filtro, porque eram dois líquidos homogêneos. Ó, em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? Bom, aqui, quando você filtrar, vai passar água e etanol. Os dois são líquidos, então vai ter resíduo sólido? Não, né? Agora, sal de cozinha e água, se você filtrar, os dois vão passar pelo funil, porque é uma mistura homogênea. Os dois vão passar pelo filtro. O que vai acontecer? Vai passar água e NaCl, e sal de cozinha. Se você evaporar o líquido, vai sobrar quem? Vai sobrar o sal de cozinha. Então, é a solução 3 a que deixou o resíduo depois da evaporação do líquido. E o que era o resíduo? Era o sal, tá certo? Beleza, então. Questão 22 já foi resolvida. 23. O café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e, a seguir, diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água passa direta e rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema por esse meio, resta o café em pó e seco. Identifique as mudanças de estado físico ocorridas nesse processo. Bom, se a solução é congelada, o que teve foi uma solidificação. Então, não foi nem vaporização, nem fusão. Depois, ó, estava sólido. Eles colocaram e a água passou diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Se passou do sólido para o gasoso, o que aconteceu? Foi uma sublimação. Então, a alternativa correta, solidificação e sublimação para a questão 23.
A questão 24 fala o seguinte pra gente, ó, o conhecimento das propriedades físico-químicas de substâncias é muito útil para avaliar as condições adequadas para sua armazenagem e transporte. Considere os dados das três substâncias seguintes, estanho, flúor e césio. É correto afirmar que há um ambiente em 35 graus, sob pressão atmosférica, qual que é o estado físico de cada uma das substâncias? Ó, 35 é menor que a fusão do estanho, então é sólido. 35 é maior que a ebulição do flúor, então é gasoso. E 35 é entre a fusão e a ebulição do césio, então ele vai ser líquido. Então a alternativa é sólido, gasoso e líquido. Sólido, gasoso e líquido é a alternativa A de amor, beleza? Isso é só para a gente resgatar as ideias de estados físicos. Questão 25. Para verificar se um objeto é de chumbo puro, um estudante realiza a seguinte experiência. Registra sua massa, que é 175,9, imerge-o totalmente em 50 ml de água que está dentro de uma proveta e o volume final da mistura água mais metal, ou seja, o metal deslocou um volume e o volume foi de 50 para 65,5. Então, como a densidade é a massa sobre o volume deslocado, a massa foi 175,9 e o volume deslocado foi de 15,5. Aí como que você sabe, professor? É só você pegar a diferença entre 50 e 65,5. E aí o que a gente pode fazer? 175,9 dividido por 15,5 dá exatamente 11,3. 11,3 gramas por ml. Então aí o que a gente faz? A gente calculou a densidade do chumbo, que foi 11,3, que é a alternativa E de escola nesse caso aqui, tá certo? A questão 25, alternativa E. A questão 26, olha, é bem interessante. Ela está te dando um gráfico que relaciona massa e volume de diferentes amostras do titânio puro. Então é a mesma substância, tá? Então eu tenho várias massas e vários volumes. Ele está pedindo para você analisar o gráfico e dar a densidade do material. Bom, como que eu faço isso? É só você pegar qualquer massa e descobrir qual é o volume correspondente, tá certo? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a massa 5 gramas. A massa 5 gramas corresponde a um volume que está entre 1,0 e 1,2, né? Então a densidade vai ser a massa sobre o volume, né? A massa aqui foi 5, né? E o volume foi 1,1, tá certo? Quanto que dá 5 dividido por 1,1? Olha só, deu 4,5, tá certo? 4,5 gramas por centímetro cúbico. Bom, já vou assinalar aqui de alternativa D. Mas se você não está confiando em mim, pega outro valor, Vamos pegar outro aqui, Vamos pegar 4. 4, aí eu venho aqui, vai dar 0,9. Então 4 dividido por 0,9, quanto que dá? 4 dividido por 0,9. Deu, aproximadamente deu 4,44. Então aproximadamente 4,5. É tudo valor aproximado, tá? Se você pegar valor exato não vai dar nenhum aí, tá? É tudo valor aproximado. Aproximadamente, tá certo? Então qualquer par que você pegar massa, volume, vai ter que dar o mesmo resultado. Afinal de contas, eu estou falando do mesmo material, ele tem a mesma densidade. Beleza? Bom, vamos agora para a próxima questão que fala de solubilidade. A quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas do sal a 35 graus Celsius será... Bom, o que a gente tem que fazer aqui, gente? A gente tem que sempre primeiro começar pela temperatura. 35 graus vai dar entre 20 e 40, né? Mais ou menos aqui no meio. Então, olha lá. Bom, aqui, encontrei quanto? 30, 40, 50. Então, olha só o que eu encontrei no gráfico, que 50 gramas do sal precisa de 100 gramas de água para dissolver, né? Aqui é por 100 gramas de água. Então, aqui, peguei 35 graus, fui até o gráfico, achei aqui 50 gramas. Bom, se para dissolver 50 gramas do sal eu preciso de 100 gramas de água, para dissolver 30 gramas do sal, eu preciso de X gramas de água. Então, é só a gente fazer 30 vezes 100, né, dividido por 50. E aí você vai encontrar o valor igual a 60 gramas de água, que dá a alternativa B de bola. Beleza? Muito legal. Agora que essa questão
todo mundo fez, porque isso aqui caiu numa VA que eu já dei, enfim, mas vamos fazer novamente, tá? Só pra gente treinar. Qual substância apresenta maior solubilidade a 60 graus? Vamos pegar 60 graus e ver quem apresenta maior solubilidade. Ó, foi essa substância aqui, que é o tal do NaNO3, né? Ó, NaNO3, certo? Bom, qual substância que apresenta maior variação de solubilidade no intervalo de 30 a 80? Então vamos pegar aqui, ó, intervalo, fazer até de outra cor aqui, tá bom? Fazer de outra cor. Vamos trocar a caneta, isso, ajeitar a folha. De 30 até 80. Quem que subiu mais? O NaCl quase não subiu. Olha esse aqui, ó, foi de, sei lá, quanto aqui? Mais ou menos uns 40, 30 e pouco, até 175. E esse aqui foi de 100 até 100 e pouco. Então o que teve maior variação foi o KNO3, ó, foi o KNO3. Aí ele fala aqui, ó, se resfriarmos uma solução saturada de NaNO3 inicialmente a 60 graus com 400 gramas de água até 30 graus, qual é a massa de NaNO3 que vai precipitar? Bom, vamos trocar de novo de caneta. A gente vai falar do NaNO3 de 60 até 30. Ó, vamos pegar o NaNO3 60, deu 125 gramas. Então, a 60 graus Celsius, a solubilidade dele é 125 gramas, tá certo? Em 100 gramas de água. Ó que interessante. E a 30, ele não quer resfriar para 30? Então vamos lá para 30. Ó. A 30 dá 100, né? 100 gramas. Então a 30 graus Celsius são 100 gramas do sal para 100 gramas de água. Bom, se eu resfriar de 60 para 30, eu vou ter uma precipitação aqui de 25 gramas do sal. Certo? Então, ó, precipita 25 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Só que o cara está falando que usou 400 gramas de água. Então, para 400 gramas de água, quanto que vai precipitar? Ora, se daqui para cá eu multipliquei por 4, daqui para cá eu vou multiplicar por 4 também. Então, aqui vai dar 100 gramas do sal NaNO3 que vai precipitar. Beleza? Muito legal, né? Olha só. Qual é a quantidade de KNO3, agora estou falando de KNO3, necessária para preparar 900 gramas de solução saturada a 80 graus Celsius? Então vamos pegar 80 graus Celsius, tá? O KNO3 está dando aqui, ó, um pouquinho abaixo de 175, eu vou considerar 160, tudo bem? Se você considerou 175, não tem problema nenhum, tá tudo próximo aí dentro da faixa, dentro da margem de erro, tá? Eu vou considerar 160, então, ó, 160 gramas de KNO3 com 100 gramas de água produzem 260 gramas de solução, certo? Como ele quer agora 900 gramas de solução, eu vou descobrir qual é a quantidade de KNO3 que eu vou precisar. Então, essa informação aqui da água foi inútil pra gente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, 900 vezes 160 dividido por 260, que vai dar 554 aproximadamente, tá bom? Então, isso aqui deu aproximadamente 554 gramas de KNO3. Qual que é o maior erro dos alunos nesse tipo de exercício? Ao invés de colocar os 900 aqui embaixo da solução, coloca os 900 embaixo da água. Por quê? Porque esqueceu de ler e prestar atenção, porque ele falou 900 gramas de solução, ele não falou 900 gramas de água. Diferente desse exercício, que ele falou 400 gramas de água, por isso que eu pus água embaixo de água, ó. Agora, quando ele fala solução, é solução embaixo de solução. Aí, mas eu não sei como calcular a solução. É muito fácil. É só você somar o soluto mais o solvente. Aí você tem a solução. Certo, crianças? Vamos lá. Se resfriarmos a solução preparada no item anterior até 10 graus Celsius, qual a massa de precipitado formada e qual a massa de KNO3 que ainda estaria dissolvida? Então, vamos lá. Bom, eu tenho 160 gramas de KNO3 para cada 260 gramas de solução, certo? Tudo bem? Então aqui a gente tem 100 gramas de água. 100 gramas de água. Beleza? Ele vai resfriar até 10 graus Celsius. Bom, a 10 graus Celsius, quanto de KNO3 está dissolvido? Só 25, né? Então isso aqui eu estou falando a 80 graus Celsius. Beleza? A 10 graus Celsius, eu tenho 25 gramas
de KNO3 em 100 gramas de água. Beleza? Bom, o que acontece? Com 554 gramas de KNO3, quantos gramas de água eu teria? Bom, se com 160 eu tenho 100, com 554 eu tenho X gramas de água. Aqui a massa da solução não vai importar pra gente, tá bom? Então tem lá 554 vezes 100 gramas de água, dividido por 160 gramas de KNO3. Eu vou ter aproximadamente aqui 346 gramas de água. Beleza? Então eu tenho 554 gramas de KNO3 dissolvidos em 346 gramas de água. Bom, para 346 gramas de água, a 10 graus Celsius, qual é o máximo de KNO3 dissolvido? É só você pegar 346 vezes 25 dividido por 100. Vai dar quanto? 86,5. 86,5 gramas de KNO3. Bom, crianças, descobrimos que antes do processo, ou seja, a 80 graus Celsius, eu tenho 554 gramas de KNO3 dissolvidos. Quando eu resfrio, eu tenho só 86,5. Essa diferença vai precipitar. Então, respondendo a pergunta, eu tenho 86,5 gramas dissolvidos, certo? E a diferença, que é 554 menos 86,5, que vai dar 467,5 gramas precipitado. Tá certo? Então esse exercício aqui é um pouco mais chatinho por conta dos números, mas como você ia fazer em casa, tal, tranquilo, sem crise, né? É só resolver as continhas. Então vamos lá. O que eu fiz primeiro? Primeiro, vocês viram que a caneta caiu, né? Eu descobri qual era a massa dissolvida de KNO3 em 900 gramas de solução. Eu descobri que era 554. Agora ele quer pegar essa solução do item anterior e resfriar até 10 graus Celsius. Bom, o que eu descobri? Nesses 554 gramas, quanto de água eu tinha? Bom, se eu tenho 900 de solução, eu tenho 346 de água. A 10 graus Celsius, eu tenho 25 gramas de KNO3 dissolvidos em 100 gramas de água. Em 346 gramas de água, eu tenho Y, que vai dar 86,5. Então pensa com o tio, se você tinha 554 dissolvidos e agora tem só 86,5, precipitou 467,5. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para as nossas duas últimas questões do tarefário. Duas questões de leis ponderais, né? Ó, duas amostras de massa de carbono de 1,9 gramas foram completamente queimadas ao ar. O único produto formado foi o CO2 gasoso e obteve 3,66 e 32,94. Bom, aqui eu tenho carbono mais oxigênio formando CO2, certo? Ele disse que 1 grama produziu 3,66 de CO2 e 9 gramas produziu 32,94 gramas de CO2. Bom, daqui para cá você multiplicou por 9. O que você vai fazer? Vai pegar o 3,66 e multiplicar por 9. 3,66 vezes 9 dá 32,94. Então aqui está provado Proust. Aí, professor, não gosta de fazer assim. Então você vai chamar isso aqui de x e vai fazer a regra de 3. 9 vezes 3,66 dividido por 1. Vai dar 32,94 também, tá certo? Então aqui Proust é obedecido porque existe proporção. Existe proporção entre os números. Bom. Aí ele quer que você fale qual é a composição do dióxido de carbono em porcentagem em massa de carbono e oxigênio. Bom, se eu tenho 1 grama de carbono e o total deu 3,66 de CO2, é sinal que reagiu 2,66 de oxigênio. Então é só você calcular assim, ó, 3,66 é 100%, é tudo. 1 grama é X, que é a porcentagem de carbono, e 2,66 é Y, que é a porcentagem de oxigênio. Bom, eu calculo X aqui, ó, 100 dividido por 3,66. Deu exatamente 27,3%. Então, Y, por consequência, é o que falta para 100, né? Então, Y vai ser 72,7%. 72,7% de oxigênio. E 23,7% de carbono. Tá? Então isso aqui, ó, o total é 100%. Isso aqui é a porcentagem de carbono. Essa massa é a porcentagem de oxigênio. Quer repetir para ver se dá certo? Faz a mesma coisa com essa massa aqui, ó. Isso aqui é 100%,
isso aqui é a porcentagem de carbono. Calcule e vê se vai dar um resultado diferente. Se der, você me avisa, mas não vai dar. Beleza? Tranquilo, né? O 30 é uma questãozinha de excesso. Sabe-se que em um sistema fechado, 46 gramas de sódio, então vamos lá, sódio, 46 gramas, reagem com 71 gramas de cloro gasoso. Reagem com 71 gramas de cloro, formando 117 gramas de cloreto de sódio. Então, ó, vamos montar a equação, 117 gramas de cloreto de sódio. São colocados para reagir 1 grama de sódio metálico e 1 grama de cloro gasoso. Ele quer saber qual dos dois está em excesso e quanto é esse excesso. Gente, é muito fácil, né? Bom, se você multiplicar em cruz aqui, ó, vai dar 46. Se você multiplicar em cruz aqui, vai dar 71. Lembra que onde tem menos, vai consumir tudo, e onde tem mais está o excesso? Então, o excesso está aqui no sódio. Tudo bem? Multipliquei em cruz e onde dava maior. A gente já fez isso algumas vezes no bimestre passado. O maior deu aqui. Então, beleza, o excesso está no sódio. Então, como que eu calculo o excesso? Eu finjo que esse número não existe. Aí lembra que eu chamei ele de coração na aula? Ó, eu chamo ele de coração. Então, quanto que calcula o coração? 46 dividido por 71. Quanto que dá 46 dividido por 71? Ó, fazendo aqui de cabeça, deu 0,648. 0,64... Mentira, tá? Eu fiz na calculadora. Bom, 0,648 é o que deveria estar aqui no lugar do 1. Mas como tá o 1, eu vou calcular a diferença. 1 menos 0,648, que vai dar exatamente 0,352 gramas de sódio. Ó que legal, a resposta é a excesso de 0,352 gramas de sódio metálico, alternativa B de bola. E com isso, agora sim, finalmente, chegamos ao final de todas as questões do tarefário do terceiro bimestre. Como sempre, além de resolver algumas questões em sala, mas nem sempre dá tempo de resolver todas, porque as nossas aulas são bastante dinâmicas, a gente fala bastante e nem sempre dá para resolver todos os exercícios. Mas sempre antes da prova, o professor coloca a resolução de todos os exercícios aqui na internet para que você possa se preparar adequadamente e tirar aquela nota bacana que você merece, beleza? Bom, se ficou alguma dúvida é só me procurar pelos corredores, mandar um e-mail para mim, sem problemas nenhum eu respondo sempre, tá certo? Só queria desejar a vocês então bons estudos para a prova, um grande abraço e beijo, tchau!